E aí, pessoal, aqui é Gai Gaia e eu quero falar um pouco sobre mutantes malfeitores e por que eu parei de usar tanto esse sistema e hoje eu considero ele um sistema relativamente ruim, pelo menos para novos jogadores, e ruim no sentido de que eu acho hoje em dia muitos sistemas eu não tenho mais gostado. Que é toda a questão dos sistemas complexos. Eu acho que é um dos grandes problemas do RPG contemporâneo. Antes de começar a falar os deméritos que eu encontro no Mutantes Malfeitores, é importante falar dos positivos. Ainda acho que é um dos melhores sistemas para descrição, no sentido de capacidades exatas dos personagens. Ele não é tão complicado quanto outros sistemas podem ser, como Wild Talents, Champions, etc., que são ainda mais difíceis. Então, para quem conhece o sistema e para quem gosta de mexer com números e construções complexas de personagem, eu ainda acredito que ele é o melhor sistema de super-heróis que tem de RPG, porque ele é balanceado nas suas complexidades e simplicidades quando comparados com outros sistemas mais difíceis. Porém, para mim e para qualquer um que não seja já nível avançado de RPG, eu não acho importante nem interessante jogar mutantes malfeitores ou usar o sistema de mutantes malfeitores, porque por principalmente três principais motivos, três grandes motivos. A sua complexidade na criação de personagens, quão obtuso e complexo é o sistema, o obstáculo na descrição de personagens, certo? E as muletas do D20. Então, vou falar sobre cada um desses pontos. Primeiro, sobre sua obtusão e complexidade. Gente, Mutantes Malfeitores é um sistema muito bizarro na sua criação de personagens quando comparado com outros. Eu posso vir aqui rapidamente nas questões, que é bem aqui, porque o Mutantes Malfeitores é um sistema de efeitos de poderes. Os poderes não são prontos, você tem que juntar os efeitos que você quer para assim montar o poder do seu personagem. Isso abre espaço para um dos sistemas, uma das coisas mais irritantes em criação de personagem, que é você não sabe necessariamente. Só de olhar o sistema você não sabe como criar o personagem. Você tem as peças, mas você precisa normalmente de alguém que explique como criar esse seu personagem. E aí é por isso que meus vídeos têm milhares de views falando de mutantes malfeitores, e você tem fóruns com milhares de páginas e pessoas toda hora procurando, como é que eu faço isso? Coisas simples como é que eu faço um poder de ataque usando a minha força? A galera não consegue fazer, porque nas regras, não só nas regras estão mal escritas, como o sistema é muito difícil. Para você dizer que você tem que usar a base de força, botar alcance e não sei o que, e aumenta o custo por graduação, isso é muito chato. Isso é extremamente chato. E aí, por mais que tenha gente que fale, eu já ouvi várias vezes as pessoas falando que Mutantes Malfeitores é um dos sistemas mais simples que existe, eu consigo jogar com novato, eu só digo, joga o D20 e soma isso. Claro, se você tá jogando apenas como jogador e não tem nenhum interesse em saber como é seu personagem e tal, jogadores de primeira viagem, etc., você vai ouvir o mestre e o mestre vai dizer: você quer fazer o quê? Eu quero fazer isso, então rola isso. Pronto, então é relativamente simples, como qualquer sistema. Você pode jogar até Holy Master, até Hard Master, que é um dos sistemas mais difíceis. Você pode jogar Phoenix Command, que é um sistema que você precisa saber integral para jogar. Você pode jogar os sistemas mais difíceis do mundo e o mestre só dizer, não, você rola isso, e aí o mestre vê os dados e fala, você conseguiu ou você não conseguiu. Óbvio que isso é muito fácil. Mas no Mutantes Malfeitores, se você quer minimamente compreender o sistema, e é isso que torna o sistema difícil, você tem que saber toda a construção de personagem, e isso é impossível. É uma construção de personagem de nível avançado e complexo. E o grande problema da criação de personagem é que existem mil formas de você às vezes fazer a mesma coisa. Eu tive várias discussões que me deixaram bastante incomodado com a comunidade, não a comunidade de RPG em geral, mas também de Mutantes Malfeitores e tal. Não incomodado de, eu odeio esse pessoal. Não. Tem comunidade de RPG que são muito problemáticas, mas Mutantes Malfeitores a galera é muito legal. Muito legal mesmo. Não tô aqui criticando a comunidade, não. É só no sentido de que você começa a falar e aí fala, não, eu vou fazer esse poder desse modo. E a galera fica irritada, que diz, não, não pode, não sei o que, não sei o que, tá errado, mas não sei o que. É muito complicado, é muito chato lidar com isso. Com a maneira como existe a criação de ficha. E aí vem um dos pontos positivos para muita gente de Mutantes Malfeitores, é que Mutantes Malfeitores viram um jogo de criação de ficha. E tem gente que adora fazer ficha de Mutantes Malfeitores, mas odeia jogar. Então, porque é como um quebra-cabeça. Como é que você vai fazer um personagem tal, um personagem tal, um personagem tal? Que é exatamente isso. Então, em resumo,
é um sistema desnecessariamente complexo para quem não é avançado, quem já não domina o sistema, e há trocentos outros sistemas que são mais simples e mais interessantes de jogar, que fazem a mesma coisa, mas não tem essa dificuldade. E ainda falando sobre isso, nós entramos no obstáculo de descrição do personagem. Não só porque você tem várias formas de fazer o mesmo poder, o que torna difícil como é que você vai descrever um personagem, como você tem alguns problemas. Que é, você pega qualquer ficha de personagem e você não entende o que o personagem é. Você olha para todos esses números e o que esse personagem faz? O que ele é? É um mestre de armas. Ok. Exatamente o que ele faz, ele tem armas, tem adaga, não sei o que. É muito difícil você compreender, até mesmo como jogador novato ou intermediário, o que esse personagem faz. Porque na ficha é uma confusão de números complicados, o que é um problema para vários sistemas complexos, mas, especialmente para mutantes malfeitores, é muito difícil. Especialmente porque, às vezes, você tem que compreender uma nomenclatura muito, muito labiríntica para compreender a ficha, para entender a ficha. Então, os personagens se tornam esses blocos estatísticos difíceis de devassar. Novamente, eu estou criticando do ponto de vista do público geral de RPG e comparando com outros sistemas de RPG. Que aí você pode perguntar, mas então, Gaigai, o que fazemos? O que nós podemos operar? Como nós podemos operar toda essa situação? Você tem outras variantes, outras coisas que eu vou falar no final do vídeo. Mas esse é um outro problema, e outro problema é a muleta do D20. O D20 é um sistema bom, um sistema genérico, universal, que bebe das águas de D&D, então ele tem uma linguagem padrão que se comunica com diversos outros tipos de sistemas, mas ele também tem seus problemas. E o problema do D20 em Mutantes Malfeitores é que às vezes ele abre espaço para uma abertura, uma tangente muito grande de níveis de poderes, onde um personagem super bosta usando uma pistolinha pode ferir um cara super resistente. Então, isso é um problema que pode ser contornado se você utilizar invulnerável, utilizar algumas características do sistema, mas no geral já permite essas situações absurdas que é incomoda uma parcela significativa. Eu acho que esse é um dos pontos não principais para não gostar de mutantes malfeitores, tem outros que são os que eu falei, mas é importante falar que para muita gente isso também é um problema. Mas no final das contas, a grande coisa é que sistemas complexos, eu tenho cada vez mais percebido que eles atrapalham mais do que ajudam. A menos que todas as pessoas no grupo sejam amplas conhecedoras do sistema, não vale a pena usar sistemas complexos. E de forma geral, é muito melhor você usar um sistema simples que pode ser customizado para ficar complexo do que o sistema que na base dele já é complexo. E aí você estará bloqueando que novas pessoas entrem, estará bloqueando o RPG para um público maior. E é um dos problemas que eu vejo hoje. O RPG está crescendo muito, mas ele cresce ainda de forma reduzida, porque as pessoas querem assistir RPG e quando vão jogar desistem porque o RPG é complicado pra caramba. Eles veem as lives e veem as coisas e veem que é complicado pra caramba e não tem interesse em jogar. Quando era para ser o contrário. Então, a grande coisa é que existem variantes e possibilidades para MM. Primeiro, nós temos as variantes óbvias que são derivadas do próprio sistema. Nós temos ícones, que é um sistema que é melhor, apesar de ser muito mal escrito e ter alguns problemas narrativistas que as pessoas podem não querer. Aí você tem também o Fate, que é o Ícones é um híbrido de Fate mais mutantes malfeitores. Então, você tem o Fate, que é mais narrativista, ou você tem alguns sistemas mais antigos, como o Phase Rip, que é bem interessante, eu acho bem melhor do que o Mutantes Malfeitores, para ser bem sincero, apesar de também ter seus problemas, mas enfim. Você tem coisas como o MHR, que também tem seus problemas, mas tem as suas versões novas com o Cortex Prime, que eu inclusive tenho aqui, tem o Cortex Prime, que ele tem algumas possibilidades muito boas, eu acho que é bem factível também, você pode utilizar outras versões, mas principalmente eu acho que tem as variações. Eu fiz a variação do Mutantes Malfeitores Simplificado, que eu acho muito interessante. Eu usava muito o Mutantes Malfeitores Simplificado ao invés de Mutantes Malfeitores, mas atualmente estou fazendo a MMRX, que é o Mutantes Malfeitores Redux, que é uma versão ainda mais resumida, que é o seguinte, galera. Eu já falei isso no Mutantes Malfeitores Simplificado. Tipo, no Mutantes Malfeitores Simplificado, eu sempre falei, o principal de Mutantes Malfeitores é o NP do personagem, que é a base da rolagem.
O Redux, o simplificado, ele ainda utiliza bases como força, agilidade, usa ainda os atributos e tal, e regras, que ainda é desnecessariamente complexo, não é necessário. O Redux, ele só pega o NP e você descreve o que o personagem faz. É tipo como no Fate, quando você vai fazer os personagens coadjuvantes, NPCs. Então você diz, o cara é o mestre de armas, você descreve as capacidades dele. Ele o quê? Ele tem super agilidade, ele tem esse instinto de combate. Aí você bota, o NP10, você descreve quais são as ações principais para ele utilizar as coisas. Se for boa para ele, ele bota o NP10. Se for algo que não é tão direcionado ao arquétipo dele, ele vai tendo penalidades. E é isso. E você pode ter, por exemplo, eu quero que ele tenha mais 2 em instinto de combate. Então, quando ele for utilizar o instinto de combate dele, ele tem mais 2. E quando ele for. Mas ele não é resistente. Ele baseia tudo em poder desviar. Se ele não puder desviar, ele toma dano. Então você simplesmente faz a questão de. Tem mais 2 no instinto de combate e tem menos 2 ou menos 4 nos testes de resistência física. Então, tipo, é só isso que você precisa. Sinceramente, um RPG só precisa disso. E eu vou fazer mais vídeos falando sobre esse assunto. Você só precisa dizer, NP10 é o cara. O cara tem nível de poder 10. Acabou. O nível de poder dele é 10 quando ele tá usando os poderes dele da forma mais efetiva e legal. Aí ele vai reduzindo. Ele tem menos 2, você vai utilizar de uma forma menos eficiente, menos 4 e acabou. É só isso que você precisa para jogar RPG. Você tem uma penalidade menor ou uma penalidade maior, menos 2, menos 5 em mutantes malfeitores. Você pode ter 3 níveis, menos 2, menos 4, menos 6. Você pode ter menos 2, menos 5 e ter desvantagem e vantagem. E acabou. É só isso, galera. Não tem mistério. É só isso que você precisa pra jogar RPG. E você pode escrever longamente sobre o seu personagem e descrevê-lo de maneira mais eficiente. É só isso. Então, é por isso que eu não tenho mais me importado tanto em fazer os vídeos complexos de mutantes malfeitores, porque eu acho que eu estou contribuindo para esse pensamento desnecessário. Talvez eu faça porque eu ainda acho divertido fazer as fichas do ponto de vista de jogo. É como se fosse um jogo fazer essa ficha toda difícil. É legal, mas não é legal de jogar, na minha opinião. Então, é isso aí, galera. Aqui foi a Gagaia, pode me seguir no canal, etc. Eu tô com uma produtora de jogos agora, a Toriwane. Então nós estamos produzindo muita coisa. Vocês podem estar seguindo por lá. Tá tudo na descrição do vídeo. Até a próxima, pessoal. Falou!